Salve, 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 galera! Um abraço! Saudades de vocês! Olha só, hoje eu estou aqui para explicar um tema muito importante, é um conteúdo relevante, é um conteúdo que costuma ser abordado com certa frequência, não poderia ser diferente, no Enem, no SSA, quer dizer, é um conteúdo valioso que certamente será útil para você. É um assunto de filosofia. Nós vamos abordar dois dos maiores pensadores da chamada filosofia clássica, o Sócrates e o Platão, seu discípulo mais conhecido. Tá bom? Então sugiro que venha comigo, preste atenção, vá aí anotando algumas coisas, através desses apontamentos, inclusive, você poderá ter a oportunidade de se aprofundar mais no assunto, ir mais longe, ir mais fundo e conhecer um pouco mais da obra desses filósofos importantes que não servem apenas para os exames externos aos quais seremos submetidos, mas também para a vida. Beleza, então vamos começar com Sócrates. É importante que nós nos situemos no tempo e no espaço. Sócrates, ele viveu ou teria vivido no século V a.C. Eu sempre relativizo, eu digo teria vivido porque nós nem temos certeza plena, absoluta, que Sócrates foi um personagem de carne e osso, que de fato ele foi uma pessoa que existiu. A única menção que temos de Sócrates se dá por intermédio do seu pupilo Platão, nos diálogos da obra A República. Sócrates é citado como o personagem mais importante, de modo que a fonte histórica mais relevante que menciona Sócrates é exatamente os escritos do Platão. Nós não temos certeza se foi um personagem criado por Platão, a partir do seu entendimento, ou se de fato foi um personagem real, alguém que existiu. Mas isso não importa, o mais importante para que nós debatamos aqui as suas ideias é exatamente suas teorias. É isso que vai realmente fazer diferença. Não se ele existiu, se ele foi um personagem criado na obra de Platão, isso não é relevante agora para os nossos estudos. Ok? Então, vejamos. Sócrates, é preciso também lembrarmos que estamos no período antropológico. Saímos do período chamado cosmológico, onde os filósofos da natureza tinham como foco exatamente a origem das coisas, o elemento fundante da vida, o elemento primordial de tudo, o cosmos, o abstrato, a coisa mais subjetiva. Agora nós temos como foco, a filosofia tem agora no centro das suas preocupações o homem. Daí vem o termo antropológico, Antropos, em grego, significa exatamente isso, homem no sentido de ser humano. Então, o Sócrates viveu em Atenas, ali por volta de meados do século V a.C. Eu coloquei aqui o século de Péricles. Significa dizer que não foi bem um século, mas o século V, porque o século, sabemos, obviamente tem 100 anos, Péricles foi um governante ateniense que governou durante 16 anos, aproximadamente, mas o seu governo foi tão impactante no sentido positivo para Atenas que convencionou-se chamar o século V a.C. do século de Péricles. É dentro desse contexto, um apogeu de Atenas, que surge esse importante personagem que estamos estudando, que é o filósofo Sócrates. Filho de Sofronisco, que teria sido um escultor, e Fenarete, sua mãe, seria uma parteira. Sócrates casou-se com Xantipa, nome de sua esposa, mas o verdadeiro amor de Sócrates, o grande amor de sua vida, teria sido o jovem general ateniense Alcebíades. E aí você pode me perguntar, Sócrates era gay? Na verdade, esse termo, homossexual, gay, são termos contemporâneos, são termos
do momento atual. Obviamente, quando nós recuamos 2.500 anos atrás, esses termos, essas nomenclaturas, elas não existiam. É importante também dizer que a cultura judaico-cristã, ela abominava, ela condenava e ainda condena tais práticas. Mas na cultura grega, o relacionamento entre homens era visto com bastante naturalidade, sobretudo se fossem homens de idades distintas, no caso um mais velho com um mais novo, onde esse relacionamento amoroso, sexual, enfim, ele era visto como benéfico, na proporção ou na medida em que o mais experiente transmitiria também, através desse relacionamento, transmitiria conhecimento, saberes para o pupilo, para o mais jovem. Então, há algo absolutamente dentro do contexto cultural da Grécia Antiga, sobretudo em Atenas. Ok? Bom, o andarilho locais. Essa palavra locais significa algo como aquele que fala com prazer. Quer dizer, Sócrates, dizia Platão, tinha um costume de caminhar pelas praças, pelas ruas de Atenas e de fazer reflexões. Era um sujeito extremamente desapegado aos bens materiais e tinha prazer em falar, em questionar as pessoas, em indagar as pessoas, em parar as pessoas na rua, fazer-lhes perguntas, enfim, que levassem a algum tipo de reflexão. Daqui a pouco falarei um pouco mais sobre isso, porque diz respeito exatamente ao método socrático. E aí vem algo que precisamos refletir. Por que Sócrates, apesar de não ter sido o primeiro filósofo, é considerado o pai da filosofia? Geralmente, quando nós nomenclaturamos de o pai, nós queremos dizer que aquele cara foi o pioneiro, foi o que inventou, o que criou, enfim. Não é o caso aqui da filosofia. O pai da filosofia não foi o primeiro filósofo. Sócrates é assim considerado, exatamente porque foi aquele que desenvolveu o primeiro método filosófico. O que é um método? Método é um caminho, um passo a passo, um conjunto de orientações que se propõe a te levar ou a te conduzir a algum tipo de objetivo, digamos assim. Então, o primeiro cara que vai organizar, sistematizar a filosofia por intermédio de um método é exatamente o nosso Sócrates. Daí a filosofia o considerá-lo como o pai da filosofia, tá certo? E o método socrático, ele era alicerçado em 3 pilares. Coloquei aqui: a ironia, a indagação e a maiêutica. Vamos tentar destrinchar agora cada um desses pontos, cada um desses itens. A ironia é bastante conhecida de vocês, eu não tenho dúvida, O sujeito é irônico quando ele diz uma coisa querendo dizer, na verdade, o contrário daquilo. Então, se eu ponho minha mão em uma panela de água fervente e digo que ela está fria, congelando, gelada, eu estou sendo irônico, porque, na verdade, eu estou querendo dizer exatamente o inverso, o contrário do que eu falei. Não é? Então, somos irônicos também quando nós exatamente ressaltamos algo com palavras diferentes daquelas que nós realmente queremos expressar. Então, se eu vou na casa de alguém, esse alguém me faz esperar ali vários minutos, e de repente, quando aparece, eu digo que foi muito rápido, que ela veio ligeiro, que me atendeu logo. Na verdade, é como eu disse, estou sendo irônico, demorou pra caramba, e eu uso de um artifício ali semântico para dar um toque ou uma cutucada naquela pessoa. Então, isso fazia parte do método socrático, na proporção em que a ironia fazia o interlocutor pensar, refletir. Sócrates não era direto, não é? Sócrates não ia ao ponto diretamente na resposta, mas sempre partindo de um pressuposto que você deveria refletir
e indagar-se quanto às suas próprias certezas. Aliás, essa questão da indagação é o próximo ponto do método socrático. Indagar significa perguntar. Então, se conversando com alguém, esse transeunte ali nas ruas de Atenas fizesse a pergunta para Sócrates: Sócrates, o que é justiça? Então, Sócrates poderia dizer: bom, para você, ser justo ou ter um comportamento justo é como? Quer dizer, ele devolvia a pergunta. Ele respondia perguntando, para que o sujeito tivesse ali uma reflexão sobre aquilo que ele achava que conhecia, e a partir desse conhecimento prévio do indivíduo, Sócrates poderia ter o caminho para debater esse assunto e levar a questionamentos até mais profundos. Então, repetindo, a ironia, a indagação, que é perguntar, questionar, não é? E, por último, a maiêutica, que eu não tenho dúvida, é uma palavra desconhecida de vocês, que significa parto de ideias. Então, a Fenarete, a mãe de Sócrates, que era parteira, né, ele lembra-se dessa profissão materna e cria a maiêutica, que seria o parto de ideias. Então, a partir do momento que você começa a pensar e refletir, você teria a condição, sem fazer julgamento num primeiro momento, de ter ali várias ideias, várias concepções. No mundo corporativo atual, inclusive, eles chamam essa técnica de brainstorming, que seria você ter um caminhão de ideias, no primeiro momento talvez até julgadas como absurdas, inválidas, inviáveis. Não interessa, você não vai fazer o julgamento de valor naquele momento. Você tem um problema, então você começa a pensar em soluções, aí você vai anotando as possibilidades, os caminhos, aquilo que pode ser, como dizia o jogador Dadá Maravilha, né, a solucionática, né, você vai anotando aquilo, você vai parindo, não é? Concebendo essas ideias. No primeiro momento, algumas até consideradas inviáveis, absurdas, como eu disse, o intuito não é julgá-las nesse instante, sim elencá-las, pari-las, concebê-las, para depois, num outro momento, você ir separando ali, como diz a Bíblia, o joio do trigo, né? Quer dizer, aquilo que serve, aquilo que não serve, aquilo que é bom, aquilo que não é, aquilo que é útil, aquilo que não é, aquilo que vai poder ser aplicado, aquilo que não poderá ser aplicado, aquilo que é viável, inviável, e assim por diante. Então, a gente vê que nós temos aqui um sistema. É o método socrático, é o primeiro método filosófico. Então, você atingiria o conhecimento, lembrando que lá para os sofistas, que Sócrates tanto combatia, não é? A verdade não poderia ser atingida simplesmente porque ela não existia, ou ela era múltipla na concepção dos sofistas, principalmente do Protágoras. A verdade dependeria de vários fatores que cada um possui, concepções religiosas, culturais, etc. Então, quem assistiu a minha aula sobre os sofistas sabe do que eu estou falando. A ideia é o seguinte: então, Sócrates, ele parte do princípio de que para atingir o conhecimento, para se estudar filosofia, para se ter acesso à verdade, você deveria partir exatamente de um método construído sobre esses três pressupostos: a ironia, a indagação e a maiêutica. Portanto, isso levaria o indivíduo a obter saberes, conhecimentos e, consequentemente, se chegar à construção da verdade. Beleza? Bom, Platão foi o... antes disso, é importante dizer as frases mais conhecidas de Sócrates. Você já deve saber do que eu estou falando, né? E elas não são simplórias, elas não são reducionistas, ao contrário, elas revelam um profundo questionamento. Então, quando Sócrates diz: conhece-te a ti mesmo, isso é de uma profundidade gigantesca, porque por mais que você diga: eu me conheço, eu me garanto, eu sei quem sou, eu nunca seria capaz de fazer isso,
de dizer isso, começa a condenar as pessoas, começa a fazer juízo de valor, quando na verdade você poderia muito bem fazer tudo aquilo que você está condenando através de sua boca. Porque quando nós nos deparamos com determinadas situações, com determinadas, com determinados acontecimentos, é que nós podemos realmente avaliar do que somos capazes. Não é? Então, por exemplo, você diz, eu jamais seria capaz de tirar uma vida humana. E de repente você encontra uma cena macabra, quer dizer, a sua mãe, por exemplo, sendo ali violentada por um bandido, e você, no intuito de defendê-la legitimamente, acaba entrando em luta corporal com esse bandido e ferindo-o de morte. Quer dizer, somente, o que eu quero dizer é, somente através ou por intermédio de determinadas situações é que nós poderemos aferir o quanto somos capazes de fazer isso ou aquilo, de dizer ou de pensar isso ou aquilo. Sem vivenciar tais extremos, nós não podemos dizer, eu me conheço, eu me garanto, eu sei do que faço, jamais faria isso, jamais diria isso. É o que Sócrates quer exemplificar com a frase, conhece-te a ti mesmo. Assim como a questão também do só sei que nada sei. Isso é de uma profundidade também ímpar, porque mostra que o indivíduo ele não tem conhecimento. Quando ele não tem conhecimento, quando ele se julga um necessitado do saber, ele teoricamente corre atrás desse conhecimento, dessa verdade. Ele vai em busca, ele pesquisa, ele quer obter esse conhecimento. Ao contrário, quando se julga que já estamos prontos, já sabemos, somos autossuficientes, então, já tenho esse conhecimento, não preciso, você se conforma e se contenta com aquilo, não é? E, teoricamente, não busca crescer, não busca aprender mais saberes, e é exatamente o cerne, o coração e o núcleo do que Sócrates queria dizer com o só sei que nada sei. Reconhecer a própria ignorância, para partir dessa ignorância você buscar o verdadeiro conhecimento. Bom, Platão, como eu disse, foi discípulo de Sócrates, deixou uma vasta obra, ao contrário de Sócrates, até muitos dizem assim que é um indicativo de que Sócrates verdadeiramente não existiu, não deixou nada escrito de próprio punho, não comparando, não é minha intenção aqui, mas, por exemplo, Jesus Cristo nada escreveu de próprio punho, não é? Sabemos do que ele fez, do que ele realizou, de quem ele foi, etc., por intermédio do que os seus discípulos escreveram sobre ele. Da mesma forma, Maomé, não é? E outros tantos pensadores ou líderes que nós poderíamos citar aqui. Bom, isso não vem ao caso, né? A questão que vamos nos deter agora é sobre Platão. Bom, Platão escreveu o livro A República 1, 2, 3, onde ele elencava exatamente 3 tipos de cidadãos. Quem assistiu minhas aulas anteriores sabe que para você ser cidadão, lá na Grécia Antiga, né, mormente na cidade de Atenas, você tinha que preencher determinados requisitos. Volta lá naquela aula que você vai relembrar quais eram esses requisitos para que você fosse considerado um cidadão. Então, para Platão, existiriam 3 tipos de cidadãos. Os magistrados, como eu coloquei aqui, os soldados e os produtores. Então, os magistrados seriam os intelectivamente falando mais capazes. E intelectivamente mais capazes, para você entender isso, você também vai voltar lá nas minhas aulas anteriores de filosofia, que eu explico direitinho como era esse modus operandi aí de pensamento na Grécia Antiga. Então, os filósofos, aqueles que governariam, os sábios, aqueles que trabalhariam com o intelecto, né, propriamente dito.
Os soldados seriam aqueles aptos à guerra, com habilidades de combate, com força física, que fariam exatamente parte do exército. Temos também os produtores, que seriam os trabalhadores, normalmente na agricultura, e também, obviamente, se encaixariam aqui dentro desse contexto os escravizados. Tá legal? Bom, com relação ao homem e ao cidadão em si, o Platão ele elencava 4 virtudes. Eu coloquei aqui as virtudes que esses cidadãos deveriam cultivar. Obviamente, a filosofia ajudaria, né, e traria mecanismos com os quais esses cidadãos poderiam desenvolver tais virtudes. O que Platão chamava de temperança? Hoje chamaríamos de bom senso. Tá? Então, é um sujeito com equilíbrio. É um sujeito que não é nem 8 nem 80. Ele não é extremista, nem à esquerda, nem à direita. Falo isso do ponto de vista político e você me entende bem. A piedade, que envolve o altruísmo, que envolve a caridade, que envolve valores relacionados ao amor ao próximo, ao outro. A valentia, sem a qual, a coragem, né? Sem a qual a vida naqueles tempos seria impraticável, visto que a guerra era uma constante no contexto das cidades-estados gregas e mesmo no plano externo. É famosa as guerras médicas, ou as guerras greco-pérsicas, que os gregos disputam contra o Império Persa. E temos também a justiça. Dentro do conceito de justiça, a gente pode se aprofundar bem no estudo de Aristóteles, que se deteve mais acerca desse tema. Aristóteles, inclusive, que será o discípulo de Platão. E lá atrás, nas minhas aulas de filosofia, eu citei um pouquinho do conceito de justiça aristotélico. Mas, sem dúvida, no que diz respeito à filosofia platônica, nós vamos nos deter, assim, com mais ênfase, na teoria do conhecimento de Platão. Platão julgava e entendia que existia 2 tipos de conhecimento: o conhecimento sensível e o conhecimento inteligível. Sensível no sentido não de fraqueza, sensível no sentido dos sentidos, né? O olfato, o paladar, a visão, o tato, a audição. Então, esse tipo de conhecimento para Platão era enganoso, porque não é porque, segundo Platão, não é porque estamos vendo, contemplando, não é porque estamos ouvindo, não é porque estamos cheirando, provando, saboreando ou tocando, que necessariamente estamos contemplando a verdade. Dizia Platão que os nossos sentidos nos enganavam a todo momento. Então, isso poderia levar a uma pseudo-verdade. Lembrando que a palavra pseudo aí é no sentido de enganoso, né? Algo que não é verídico. Já o conhecimento inteligível viria por intermédio do raciocínio lógico, viria por intermédio da filosofia, né? É famosa a fábula da caverna, né? De Platão, onde ele exatamente, eu falei isso em aulas anteriores também, onde você sair da caverna era exatamente contemplar o real, e não apenas as formas, não apenas as sombras que vinham de fora. Está aqui a ideia do mundo das ideias e o mundo das formas, ou mundo inteligível e mundo sensível. Bom, eu poderia dar diversos exemplos aqui para explicar isso melhor, mas eu vou dar apenas um, e com esse eu entendo que você vai compreender direito o que eu estou querendo dizer, e o que Platão entendia como mundo das formas e mundo das ideias. Bom, ok, vamos lá. O que eu estou vestindo aqui? Uma camiseta. Como é que eu sei que isso é uma camiseta? Ora, desde que eu aprendi a ser gente, desde que eu vim a esse mundo e tive noções das coisas,
Eu sei que isso é uma camiseta. Essa camiseta, ela é perecível. Ela pode se rasgar, ela pode se deteriorar, ela vai um dia se acabar. Então, o fato de eu pegar, vestir, tocar, contemplar, né, visualizar, isso é o conhecimento do mundo das formas. E o mundo das formas, ou o conhecimento das formas, é como se fosse as sombras. É uma coisa finita, perecível, é uma coisa assim, temporal. Agora, já o conhecimento vindo do mundo das ideias, o conhecimento inteligível, é aquele eterno, que não se acaba, que não se deteriora, que não envelhece, que não se rasga, que não se quebra. Exemplo, eu tenho na minha mente a concepção de uma camisa, de tal maneira que quando eu coloco ou fito os meus olhos em uma camisa, eu identifico através da imagem que eu tenho de uma camisa na minha mente, da concepção que eu tenho na minha mente do que é uma camisa, eu identifico que se trata de uma camisa de imediato. Enquanto aquela camisa real, concreta, que eu pego, que eu visto, que eu vejo, não é? Ela pode, como eu já disse, se rasgar, se deteriorar, se acabar. A concepção de camisa que eu tenho na minha mente, essa ideia, não é, que eu tenho na minha memória, não envelhece, não se acaba, não se deteriora, não se rasga, não tem fim, pelo menos enquanto eu viver. Mas isso viverá, depois que eu for embora, em quem estiver vivo. Então, esse é o coração, esse é o núcleo da teoria das ideias, ou a teoria do conhecimento de Platão, para usar um exemplo assim mais cotidiano, simples e de fácil entendimento, para que nós assimilemos bem o que Platão queria dizer com essa teoria. Então, valeu, um abraço, obrigado pela atenção e até a próxima.